nós experimentamos até aqui, por toda a Tua graça e bondade. E pedimos, Deus, que o Senhor continue a nos conduzir, continue a falar conosco e use Tua palavra, Deus, para que o nosso coração seja cheio da Tua verdade, cheio do Senhor, cheio da Tua revelação. Nos abençoa, Pai, com a Tua palavra nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Irmãos, nós estamos seguindo em frente na nossa série no livro de Atos, essa segunda parte da série, porque nós dividimos o livro de Atos em 3 séries. Essa segunda parte do livro de Atos, nós vamos até o capítulo 21. Então, nós estamos no capítulo 19, eu quero compartilhar com você hoje os versos de 8 a 10, apenas esses 3 versos do capítulo 19. Hoje pela manhã, nós tivemos uma exposição dos 7 primeiros versículos do capítulo 19. Caso você não tenha estado aqui conosco de manhã, você pode encontrar no nosso canal do YouTube toda a mensagem para que você possa compreender um pouquinho mais aí do contexto também. Então vamos lá. Atos capítulo 19, versos 8, 9 e 10. O texto diz assim: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. No versículo 10 diz: isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos num momento muito especial aqui da vida do apóstolo Paulo e do ministério do apóstolo Paulo. No capítulo 19, nós encontramos o início da sua 3ª viagem missionária. Durante a 2ª viagem missionária de Paulo, Paulo desejou ir a Éfeso, mas foi impedido pelo Espírito. Ele desejou visitar essa cidade, que era uma cidade extremamente importante do Império, uma cidade extremamente relevante por sua posição, por sua localização, era a porta de entrada para a Ásia, mas também era uma cidade que financeiramente era muito próspera, era uma cidade que tinha o templo de Diana ou de Diana, que era uma realidade que trazia não só uma idolatria muito grande, mas um problema social muito complicado também, porque os criminosos que chegavam à área do templo, eles podiam experimentar de uma espécie de asilo religioso. Então, Éfeso se torna também uma cidade povoada por muitos criminosos que buscavam esse asilo lá no templo em Éfeso. Mas, como eu disse, Paulo desejou ir a Éfeso num outro momento, foi impedido pelo Senhor. Ainda no final da sua 2ª viagem missionária, ele passa por lá. Os habitantes de Éfeso desejaram que ele continuasse mais tempo, mas ele não ficou mais tempo ali. Ele seguiu sua viagem e agora ele retorna. Agora ele retorna para essa cidade que vai se tornar muito importante ao longo de toda a história. Ela se torna uma cidade, só para você ter uma ideia interessante, né? Paulo vai pregar ali em Éfeso, mas por Éfeso passou Priscila e Áquila, Apolo ministrou lá, Timóteo se torna pastor de Éfeso. A história conta que João também, o apóstolo João também vai ser pastor em Éfeso, que inclusive Maria, a mãe de Jesus, vai morar ali na cidade, até por ser cuidada e por estar debaixo do cuidado do apóstolo João. Então é uma cidade que foi muito abençoada, e uma igreja que foi muito abençoada por muitos homens que tiveram um papel importante e relevante, não só na edificação da igreja de Éfeso, mas também dali se torna uma base missionária, onde muitas outras igrejas são plantadas na Ásia a partir dali. Nós vemos, por exemplo, as cartas das igrejas, as 7 igrejas da Ásia, lá no Apocalipse, são igrejas que, incluindo Éfeso, a partir de Éfeso são plantadas. Nós temos Laodiceia, por exemplo. A cidade de Colosso é uma cidade também que recebeu uma igreja que, por conta
da base de Éfeso. Nós vamos encontrar Paulo escrevendo algumas das suas cartas, João escrevendo o seu evangelho a partir de Éfeso. É muito interessante porque ela se tornou uma cidade absurdamente valiosa para o evangelho e um ponto de partida de entrada para a Ásia. Não é à toa que Paulo desejou anteriormente estar lá, porque ele entendia a posição estratégica dessa cidade e como a partir dela outras igrejas seriam plantadas, como foram plantadas ao longo desse tempo. Mas o fato aqui, irmãos, é que o início do capítulo 19, que foi apresentado hoje de manhã, mostra Paulo chegando a Éfeso. Né? E aqui os versículos 8, 9 e 10, nós temos um pouco daquilo que Paulo experimentou em Éfeso. Num primeiro momento, ele vai se reunir com alguns discípulos que só conheciam o batismo de João, mas que vão ser ali apresentados pela presença do Espírito Santo. E aqui é um ponto bastante valioso, né, como a presença do Espírito Santo está na vida daqueles que se convertem. Mas no versículo 8, e é o que eu queria começar a olhar com você, a história se desenvolve de uma outra forma. O texto diz que Paulo entrou na sinagoga. Isso era um costume não só de Paulo, mas de todos os judeus que entravam nas sinagogas para compartilhar das boas novas do Evangelho, e ele teve liberdade para falar durante 3 meses. Então, durante 3 meses, todos os sábados, e provavelmente em outras oportunidades que ele teve também, ele compartilhou do Evangelho. Todos os sábados é certo que eles se reuniam e que Paulo poderia, então, compartilhar o Evangelho. E a mensagem de Paulo não é outra mensagem senão que o reino de Deus chegou em Jesus Cristo. Era uma mensagem sobre a salvação em Jesus Cristo. O Messias aguardado, o Salvador esperado, chegou e é Jesus Cristo. Mas o que acontece? Alguns deles endureceram o coração e se recusaram a crer. Alguns deles, eles vão se opor a Paulo, à aceitação da mensagem de Paulo. E começam a falar mal do caminho. E caminho aqui é uma palavra muito utilizada para o que era o evangelho ou a igreja naquele momento. Né? Quando você fala do caminho, você está falando do caminho de Jesus Cristo, do caminho da salvação em Jesus Cristo. E essa era uma palavra muito utilizada, depois acabou caindo em desuso, mas era muito comum a gente encontrar essa palavra. Eles começam a falar mal do evangelho, começam a falar mal da igreja de Cristo, começam a falar mal dos cristãos diante da multidão. Então se tornou uma oposição pública. Paulo, então, começa a sofrer, o evangelho começa a sofrer essa oposição pública. O que Paulo faz? Paulo não vai para o debate. Paulo vai tomar consigo os discípulos, aqueles que criam e que creram e que foram batizados, e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Nós não sabemos se Tirano era o dono da escola, se era um dos professores da escola, mas o que nós sabemos é que havia uma escola onde esse homem tinha ou a propriedade ou uma grande influência e permitiu que Paulo ali usasse esse espaço para ensinar os seus discípulos. E fato é que ele fez isso por 2 anos contínuos. Que por 2 anos seguidos, Paulo ensinou nessa escola, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, mas de forma que, olha que interessante isso, todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia, não só em Éfeso, mas na província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor. O fruto desses 2 anos de ensino é que a palavra se espalhou de uma forma, e claro que todos os judeus aqui não está se referindo a exatamente todas as pessoas, sem uma única exceção, mas está se referindo a um número tão elevado que poderia ser considerado que todos ouviram, todos de alguma forma tiveram algum contato com os ensinos do Evangelho. Olha a grandeza, o efeito desse trabalho de Paulo. Irmãos, é claro que isso aqui é muito pontual numa cidade muito específica, numa viagem missionária muito específica do apóstolo Paulo, mas eu queria compartilhar com vocês sobre esse texto, sobre esse tema, sempre em frente. Aquelas lições que Paulo nos ensina aqui, e que podem ser aplicadas em toda a nossa vida. Não apenas no nosso serviço ao Senhor, não apenas na obra missionária, mas em todas as áreas da nossa vida. Existem alguns conceitos aqui, alguns princípios aqui, que podem ser utilizados na nossa vida como um todo. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você. Eu gostaria muito que nós pudéssemos pensar um pouco sobre esses princípios. E o primeiro deles, irmãos, é o seguinte:
a primeira das lições: aproveite cada oportunidade. Isso serve para toda a vida. É claro que aqui nós estamos nos referindo a esse contexto específico, mas isso serve para toda a nossa vida. Mas nós pensamos pouco sobre isso, mas a grande verdade é que algumas oportunidades se apresentam uma única vez e nós não a teremos novamente. E que algumas oportunidades em nossa vida, elas precisam ser abraçadas, mesmo que nós compreendamos que aquele momento poderia ser melhor, mas quando a oportunidade aparece, mesmo que seja desconfortável em muitos momentos, nós precisamos aproveitar as portas abertas de Deus. Deus abriu uma porta para a pregação do Evangelho, e Paulo a usou por 3 meses na sinagoga. Quando essa porta se fechou, Paulo aproveitou uma outra oportunidade de ir para a escola e ensinar, e isso ele fez por 2 anos. Essa igreja, ou essa cidade, que vai resultar numa igreja muito forte, é o lugar onde Paulo mais gastou tempo numa única vez em todo o seu ministério. Ele havia ficado 18 meses em Corinto, mas aqui ele vai ficar mais de 2 anos. Só 2 anos, aliás, os historiadores falam que o total aqui seria bem próximo a 3 anos que Paulo vai gastar ensinando, aproveitando cada oportunidade. Ele aproveita uma oportunidade. Pessoas ouviram do Evangelho, mas não ouviram do batismo de João, mas não ouviram do batismo cristão. Ele os ensina, ele os batiza, ele os transforma em discípulos. A sinagoga abre as portas, dá liberdade a ele, e por 3 meses ele ensina o Evangelho, ele ensina o Evangelho, ele ensina o Evangelho. Essas portas se fecham, e por 2 anos, todos os dias, Paulo ensina na escola, dia após dia, até que toda a população tem algum tipo de contato e ouve a palavra de Deus. Queridos, nós precisamos aprender a aproveitar oportunidades. Nós estamos muitas vezes vivendo como se nós vivêssemos para sempre, como se as oportunidades surgissem em todos os momentos. E quantas são as oportunidades que nós temos no Evangelho, mas também oportunidades que nós temos em família. Oportunidades que nós temos para gastar tempo com as pessoas que nós amamos, oportunidade que nós temos para edificar a vida de alguém, oportunidade que nós temos para passear com a nossa família que seja, oportunidade que nós temos de fazer algo valioso com as pessoas que Deus colocou ao nosso redor, e nós vamos deixando isso passar, por uma série de razões que não são as razões certas para que isso se passe. Nos falta intensidade, nos falta coragem, nos falta paixão para viver o Evangelho de Cristo de uma forma mais plena, para viver a nossa família de uma forma mais plena, para viver a nossa missão nesse mundo de uma forma mais plena. E às vezes parece que tudo que a gente está é torcendo para Jesus voltar logo, para que o nosso trabalho não seja tão cansativo. Sim, nós somos chamados para um trabalho exaustivo. Ser filho de Deus é um trabalho exaustivo, não pela filiação, porque isso é libertador e engrandece a nossa vida, mas é exaustivo no sentido de que agora nós temos uma missão, agora a nossa vida tem um sentido, agora a nossa família tem outro significado, agora a sociedade, nossa posição nela, tem outro significado. Nós precisamos dessa coragem, dessa paixão, de aproveitar oportunidades que Deus nos dá. E sabe, irmãos, eu entendo e reconheço muito isso em mim. Eu sou especialista em perder oportunidades. Muitas vezes por razões, e a maioria das vezes por razões tolas. E nós precisamos pensar nisso. Paulo não desperdiçou uma única oportunidade que ele teve de anunciar o Evangelho. Assim como Paulo não desperdiçaria também uma única oportunidade que ele tivesse de edificar sua família, se fosse o caso. Ele não teria perdido uma única oportunidade de ser relevante no meio onde ele trabalhava, onde ele vivia. Aproveitar essas portas abertas de Deus, que para nós muitas vezes são consideradas chatices, ou são consideradas desconfortáveis. Às vezes lidar com alguém em dificuldades não é o nosso ideal de viver ou de gastar o nosso tempo. Mas são portas abertas de Deus, para que pessoas sejam edificadas, para que sejam abraçadas pelo Senhor, para que sejam amadas por quem está ali ao lado. Não perca oportunidades, irmãos, a vida passa tão rápido, a vida passa rápido demais,
E existem momentos em que nós olhamos para trás e dizemos, eu nunca mais tive uma oportunidade como essa. Nós não podemos viver uma vida que não seja repleta de intensidade em Cristo, irmãos. Nós temos Cristo, o Espírito Santo habita em nós o tempo todo. Por isso nossa vida pode ser muito mais intensa e viver muito mais plenamente. Jesus disse isso, eu vim para que vocês tenham vida e a vivam plenamente. Ou a tenham em abundância, em algumas traduções. Mas o fato é que a realidade de Jesus em nós deveria nos fazer viver abundantemente tudo aquilo que nós temos. Ame mais, abrace mais, parece até um discurso meio de outro jeito, né? Mas ame mais, abrace mais, esteja mais junto, chame mais, convide seu pastor para um cafezinho, ou revelação de Deus. Convide o seminarista para trabalhar, precisa bater um cimento, uma laje, chama o seminarista. É um churrasco e um café, chame seu pastor. Um dia ele vai fazer isso com os dele, né? Um dia ele vai ter seminarista, ele que faça isso com os dele. Viva mais intensamente, irmãos. Você prestou atenção como nós temos desperdiçado a nossa vida? Se o apóstolo Paulo ficasse esperando as condições ideais, ele nunca teria pregado nem ali, nem em lugar nenhum. Ele foi aproveitando, Deus ia abrindo a porta e Paulo ia entrando. E quando ele achava que estava aberta, mesmo que não tivesse, ele queria entrar também. Era Deus que tinha que impedir. Ele não foi a Éfeso antes porque Deus impediu. Para Paulo a porta não precisava estar aberta, só precisava existir a porta. Ele ia chegando devagarzinho e abrindo, e se Deus não fala nada, ele continua abrindo. E vai porque ele não perdia oportunidades. Irmãos, nós temos perdido muitas oportunidades. Eu tenho estado muito incomodado com isso, com relação à minha vida e com relação à nossa vida. Como nós perdemos oportunidades de viver o melhor de Deus. Como nós gastamos tempo lamentando. Como nós gastamos tempo murmurando. Como nós gastamos tempo sofrendo. Quando nós deveríamos gastar esse tempo vivendo o melhor de Deus para as nossas vidas. O tempo passa. Eu pensava esses dias, 20 anos atrás, quando eu tinha uma obra na igreja, eu tinha 20 e poucos anos de idade. Eu virava à noite, eu trabalhava com alegria, no dia seguinte eu estava bem. Hoje, se perder uma hora de sono, acorda com dor de cabeça, pressão alta. Meu Deus, o tempo passa. A gente não consegue mais viver como a gente vivia. Por isso a gente não pode perder oportunidades, irmãos. Nós precisamos aproveitar cada uma delas, agarrar cada uma delas. Aproveite as portas abertas de Deus para a sua vida. Segunda lição que nós aprendemos aqui, não dê murros em ponta de faca. Você já deve conhecer esse ditado, é um ditado popular, né? O que Paulo faz aqui? Paulo por 3 meses ensina na sinagoga. De repente, as pessoas começam a fazer um debate público contra aquilo que Paulo estava ensinando. O que Paulo faz? O que Lucas diz sobre essas pessoas? Que o coração deles estava endurecido. Os corações estavam endurecidos. E que eles estavam rejeitando a mensagem. O que Paulo faz? Paulo toma os seus discípulos e segue para a escola de Tirano. E ali ele vai ensinar esses discípulos. Ele não ficou perdendo tempo em debates inúteis, irmãos. Ele não ficou perdendo tempo em debates que não edificam, em debates que não mudam nada, em conversas que não transformam coisa alguma. Irmãos, quando as pessoas têm o seu coração endurecido, só o Espírito Santo pode amolecer esse coração. Não são os nossos argumentos, não é beleza. Não que a gente não deva confrontar nem falar, não é isso. Paulo continuou pregando, mas Paulo protegeu seus discípulos evitando conversas tolas, debates tolos, em dar murro de ponta de faca, e insistir em coisas que claramente não estão dando certo na nossa vida, que claramente não estão funcionando. Coisas que nós queremos, que nós gostamos, mas que claramente não são a vontade de Deus. Siga em frente, meu irmão, sempre em frente. Não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca, a gente ficar tentando forçar situações que a gente sabe que não vão dar certo, que não estão dando certo, que não funcionam. Não estou falando sobre não perseverar, irmão, são coisas diferentes. Nós devemos perseverar sempre. O que eu estou dizendo é, existem momentos em que Deus fecha portas.
E quando Deus fecha portas, a nossa postura tem que ser a mesma de Paulo. Quando Deus disse para Paulo, olha, você não vai para lá, Paulo queria. Você não vai. Eu quero que você vá para o outro lado. Paulo vai para o outro lado. Paulo não fica forçando a barra de uma coisa que claramente não é a vontade de Deus. Uma coisa que claramente não funciona. Eu tenho falado isso para muitos jovens, irmão. Esse negócio de termina e volta, termina e volta, termina e volta, isso não é coisa de Deus, não. Isso é coisa do cão. Eu tenho falado do meu filho tem 14 anos de idade. Meu. Eu achei que ia demorar pelo menos mais uns 15 para ele falar em namoro. Mas eu digo a ele, eu digo o seguinte, o dia que terminar, é terminado. Não tem volta. Esse negócio de vai e volta, e aí fica todo mundo ali envolvido. Aí a família, estão juntos, estão separados. Estão juntos, estão separados. Parece salvação de arminiano. Agora eu tenho, agora não tenho. Agora eu tenho, agora não tenho. Agora estão juntos, agora estão separados. Pessoas que insistem numa série de coisas que não estão funcionando. Pessoas que insistem em realidades que não andam, mas continuam insistindo, porque é muito mais a questão de um ego ferido, de não dar certo naquilo que fez, do que qualquer outra coisa. Para de dar murro em ponta de faca, meu irmão. Siga em frente com a sua vida. Entre nas portas que Deus está abrindo. Para de ficar chorando à beira das portas que Deus está fechando. Paulo não ficou lamentando, a sinagoga não me quer, a sinagoga, esses homens endurecidos, não, eu vou para a briga com eles e vou debater com eles. Não, enquanto houve liberdade, ele pregou. Não houve mais, Paulo disse, eu não preciso da sinagoga para pregar o evangelho. Eu só preciso da mensagem. A mensagem eu tenho na sinagoga, na praça, na escola de tirano, onde for. Eu vou seguir minha vida. É como você, irmão. Não há nada que você precise, exceto Jesus Cristo. Siga a sua vida. Ande, vá em frente. E pare de ficar lamentando na frente de portas fechadas. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas em último lugar, Paulo nos ensina isso. Trabalhe duro e confie em Deus. Quando Paulo vai para a escola de Tirano, nós temos alguns textos antigos, não são textos bíblicos, mas são textos históricos, alguns manuscritos que nos falam um pouquinho da história da escola de Tirano. E é interessante que tinha um ditado que dizia o seguinte, que era mais fácil você encontrar um homem de Éfeso dormindo a 1h da tarde do que a 1h da manhã. Era mais fácil encontrar um a 1h da tarde do que a 1h da manhã. Por questões climáticas principalmente, mas outras questões menores, o trabalho em Éfeso parava às 11h da manhã. As pessoas começavam a trabalhar muito cedo, assim que o sol começava a se levantar, e às 11h paravam. E algumas atividades só eram retomadas depois das 4h da tarde, quando o clima já estava mais ameno e se podia então retomar algumas atividades. Das 11 da manhã às 4 da tarde, era considerado um horário muito prejudicial, muito injusto, muito desumano para se trabalhar. Essa era a realidade de Éfeso. Claro que é uma realidade completamente diferente da nossa, num tempo diferente do nosso. Muito bem, o que Paulo faz? Paulo vai para a escola de Tirano das 11 da manhã às 4 da tarde, todos os dias. Às 11h a escola parava e retomava às 4 da tarde. Das 11h às 4 da tarde, por 2 anos, mais de 2 anos, Paulo ensina todos os dias os seus discípulos. Às vezes eu fico pensando, o que a gente quer demais se a gente não está disposto a trabalhar por isso? Que mentalidade é essa que nos deram de que as coisas acontecem por osmose em nossa vida, acontecem por acaso em nossa vida? Paulo, ele é o maior líder do cristianismo, mas ele é o maior trabalhador do cristianismo também. Paulo trabalhava nos horários em que ninguém queria trabalhar, enquanto a cidade estava descansando. Paulo estava todos os dias expondo o evangelho de Jesus para aqueles que queriam ouvir, para os seus discípulos, dia após dia, por mais de 2 anos. Confiando em Deus,
Senhor, eu estou num lugar que não é um lugar religioso. Eu estou num horário que não é um horário que as pessoas gostam. E eu estou pregando a mensagem do Evangelho dia após dia, mas minha confiança está que o Senhor vai usar o meu trabalho para a sua glória. Trabalhe duro, irmão. Eu não estou falando trabalhar duro no seu local de trabalho apenas, não. Nisso também. E graças a Deus pela reforma que valoriza o trabalho como algo de Deus para nossas vidas e para a sociedade. Mas estou falando sobre nós trabalharmos duro naquilo que precisa ser feito em nossa vida. Trabalhe duro por sua família, trabalhe duro pelo seu chamado, trabalhe duro por sua igreja, trabalhe duro por sua sociedade, trabalhe duro pelo que quer que seja e confie em Deus, porque é dele que vem os resultados de todo o nosso trabalho. Nós precisamos aprender isso com Paulo, irmãos. A porta se fechou, Paulo não ficou lá, irmãos, eu estou orando por um lugar para a gente poder se reunir. Paulo encontrou a escola de Tirano, a gente não sabe como foi, a gente não sabe como isso aconteceu, mas a gente sabe que das 11 da manhã às 4 da tarde, e isso era contado por alguns relatos históricos, a gente sabe que esse horário não era de uso, porque era um horário considerado muito, talvez desumano para se estudar e para se trabalhar. Paulo aproveita as oportunidades. Trabalhe duro, confie em Deus. Porque o resultado do que Paulo obtém aqui é algo grandioso, irmãos. Nós estamos há 8 anos na Zona Noroeste e nós não podemos dizer que todas as pessoas já foram alcançadas pela nossa mensagem. Paulo, em 2 anos, trabalhando nas piores condições possíveis, dentro daquilo que se consideraria ideal, levou uma mensagem que atingiu não só a região como ele estava, mas a Ásia como um todo. Vai atingir Colosso, vai atingir Laodiceia, vai atingir outras cidades ao redor, vai levantar outros líderes que saem dali. Olha que coisa grandiosa que é o resultado do que Paulo faz. Por quê? Porque Paulo trabalha duro, porque Paulo aproveita as oportunidades, porque Paulo não perde tempo com aquilo que claramente Deus não quer. Paulo está sempre seguindo em frente, sempre em frente. Paulo não tem tempo de parar para lamentar, Paulo não tem tempo de parar para sofrer, Paulo não tem tempo de parar para ficar chorando pelas coisas que dão errado. Paulo segue em frente, confiando no Senhor. E a gente precisa disso na nossa vida, irmãos. Quantas vezes nossa vida está paralisada, porque alguma coisa aconteceu e a gente fica parado com aquilo, lamentando, e por mais que doa, a nossa confiança está no Senhor. Por isso nós seguimos em frente, por isso nós seguimos caminhando, confiando em Deus, trabalhando duro. Irmãos, talvez algumas famílias aqui em nossa igreja precisem de um trabalho mais duro, mais tempo, mais amor, mais dedicação. Talvez profissões aqui na igreja precisem de um trabalho mais duro. Pessoas que têm sonhado com algo maior no seu trabalho e que têm se sentido indignadas por não viver isso, precisam trabalhar mais duro e confiar no Senhor. Talvez muitos que são chamados e não têm conseguido encontrar a aplicação do seu chamado, o desenvolvimento do seu chamado, precisam trabalhar mais duro, precisam se dedicar mais, precisam gastar mais tempo. Você já fez a conta, irmão? Quanto do seu tempo semanal o Evangelho consome? Porque eu digo uma coisa, se você vai para a academia todos os dias, e não é uma coisa ruim, por favor, não estou fazendo uma comparação do bom com o ruim, estou apenas fazendo uma comparação daquilo que é a nossa realidade. Se você vai para a academia todos os dias, há uma grande chance de você gastar mais tempo dentro da academia do que dentro da sua igreja. Se você é um atleta, isso é uma coisa maravilhosa, queria eu ser atleta. O único problema é que o atleta tem que fazer esforço, fora isso é maravilhoso. Mas se você é um atleta, provavelmente você gasta mais tempo se gastando como atleta do que se dedicando ao Evangelho. E não está errado o fato de você ser um atleta, não está errado o fato de você ir para a academia todos os dias. Se você de repente, a gente pode falar de outras coisas, né? Não só de atleta, mas de repente você tem um hobby, seja ele qual for, provavelmente você gasta mais tempo nele do que no Evangelho. E aí depois nós lamentamos o porquê que as coisas não desenvolvem em nossa vida, quando o tema é a espiritualidade. Nós dizemos, por quê? Eu não sei por quê. Não sei por que o meu chamado não se desenvolve. Eu não sei por que aquilo que Deus quer para mim não acontece. Paulo trabalhava duro,
por aquilo que ele cria, por aquilo que ele sabia que deveria fazer, e a confiança dele estava no Senhor. Irmãos, nós precisamos aprender a perder o nosso conforto, perder nosso dinheiro, perder nosso tempo em prol daquilo que é a vontade de Deus. Trabalhe duro, confie em Deus e o resultado virá. Eu quero terminar lendo mais uma vez o versículo 10. Olha o que ele diz. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Sabe por que Paulo tem autoridade para nos ensinar? Porque ele trabalhou duro e porque Deus deu os resultados ao trabalho de Paulo. Tem muita gente que quer ter a mesma autoridade de Paulo, mas não tem nem de longe o esforço de Paulo pela causa do Evangelho. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que nós possamos olhar para um homem como Paulo, que entregou sua vida pelo Evangelho, e que isso possa nos constranger, a ponto de que o desejo do nosso coração seja entregar mais pelo Evangelho, seja dar mais pelo Evangelho, seja gastar mais da nossa vida e do nosso tempo pelo Evangelho. E não apenas pelo Evangelho no sentido de proclamar, mas pelo Evangelho no sentido de cuidar da minha família à luz do Evangelho, no sentido de servir no meu trabalho à luz do Evangelho, de ser o que quer que eu seja o atleta, seja o cara da academia, seja o músico, seja o cara do hobby, que eu faça isso à luz do Evangelho. Que o Evangelho permeie aquilo que eu creio e que eu faço. Porque é a única forma de nós vermos resultados que venham do Senhor. É muito fácil, irmãos, pelo desconforto do Evangelho, é muito fácil nós nos distrairmos no meio da caminhada, gastando o nosso tempo naquilo que não é edificação, que não é vida, que não é Jesus. É muito fácil. Porque naquilo que nós fazemos, só há conforto, só há realizações pessoais, só existem coisas boas, mas no Evangelho não. No Evangelho há confronto, há portas fechadas. No Evangelho há fracasso das nossas tentativas, nosso desejo. No Evangelho existem portas fechadas por Deus para a nossa vida. E ele é desconfortável. Por isso, às vezes, é muito mais fácil nós transferirmos toda a energia que nós deveríamos ter no Evangelho para alguma outra coisa secundária. E gastamos essa energia, achando que nós estamos fazendo algo grandioso, quando na verdade nós só estamos fugindo daquilo que Deus nos deu, que é uma vida diante do Evangelho, que é uma vida baseada no Evangelho, que é uma vida sustentada pelo Evangelho. Irmão, siga em frente. Deus tem aberto portas na sua vida. Deus tem te dado a capacidade de entrar nessas portas. Trabalhe duro, confie em Deus. Não perca tempo com aquilo que é tolice. Siga em frente. E nós vamos ver resultados, como os resultados que Paulo viu. Paulo viu resultados grandiosos no Evangelho. E nós veremos também resultados grandiosos, não só no Evangelho como igreja, mas pessoalmente, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossas relações. Irmãos, quando Paulo experimentou isso, talvez Paulo não tivesse a menor ideia de que o resultado fosse aquele depois. Nós sabemos porque está no mesmo texto. Mas isso não importou para Paulo. Paulo seguiu em frente. Paulo continuou trabalhando duro. Paulo confiou no Senhor. Confie no Senhor. Faça o que tem que ser feito. E é Deus quem traz o resultado de tudo aquilo que nós fazemos. Amém? Queria orar com você. Pai, nós sabemos, Deus, que existem muitas responsabilidades sobre a nossa vida, que nem sempre são responsabilidades confortáveis. Nem sempre são realidades que nós conseguimos lidar com tranquilidade. Mas que essa passagem do apóstolo Paulo nos ensine a seguir sempre em frente. Nos ensine a viver com mais intensidade tudo aquilo que o Senhor tem nos dado.
Nos ensine a não perder tempo com aquilo que não trará edificação e que não trará vida a mim ou aqueles que estão ao meu redor. Nos ensina, Deus, a trabalhar duro e confiar sempre no Senhor. Que o Senhor nos dê a capacidade de trabalharmos duro por nossa família, por nossa igreja, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e colocado em nossas mãos. Nós reconhecemos, Deus, a nossa necessidade do Senhor e que o Senhor é aquele que nos sustenta em todo esse processo. Paulo não fez nada disso com a força do seu braço, mas ele fez tudo isso confiando que o Senhor era aquele que abriria as portas e daria sucesso a todo o seu trabalho. Louvado seja o Senhor, Deus, que coloca diante de nós um exemplo tão bonito. Não de alguém perfeito, não de alguém melhor, mas de alguém que cria profundamente no Senhor. E que por crer no Senhor, ele tinha coragem de viver intensamente. E que por crer no Senhor, ele tinha coragem de confiar e de trabalhar duramente, arduamente, porque sabia que o Senhor traria resultados de bênção sobre aqueles que estavam ao seu redor, sobre o seu duro trabalho e sobre o seu ministério. Faz isso conosco, Deus. Nos dá essa coragem, nos dá essa alegria, nos dá essa intensidade, para que nós possamos anunciar o Teu Evangelho e as Tuas verdades, para que nós possamos batalhar por aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa sociedade, o nosso chamado, a nossa espiritualidade. Dá-nos a disposição para trabalharmos duro, para a glória do Teu nome, Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos,